Pronto. Tá aqui. Amiga, perdoa se eu me meto em sua vida, mas sinto que você vive esquecida de se lembrar que tudo terminou. Amiga, o pano se fechou no fim do ato. Você não aceitou da vida o fato que desse caso nada mais restou. Aquele por quem você se desespera e chama, por quem você procura em sua cama, na realidade há muito te esqueceu. Esqueça, refaça a sua vida urgentemente, que o tempo passa e um dia, de repente, a gente chora o tempo que perdeu. Amigo, eu te agradeço por sofrer comigo, mas tento me livrar e não consigo de tudo que esse cara foi pra mim. Às vezes eu penso tanto nele que me esqueço, que qualquer dia desses enlouqueço por insistir num sonho que passou. Se acaso eu jogo a minha juventude à toa nas águas desse pranto, me perdoa e peço o teu conselho sem te ouvir. Mas ele é tudo o que mais quero e que preciso. É o ar que eu necessito e não consigo, me sufocando se ele não está. Amiga, se quer desabafar, conte comigo. Mas se você chorar, choro contigo. Amigo, é pra essas coisas estou aqui. Amigo, amiga, amiga, Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Amiga, perdoa se eu me meto em sua vida, mas sinto que você vive esquecida de se lembrar que tudo terminou. Então, amiga, se quer desabafar, conte comigo. Mas se você chorar, choro contigo. Amigo, é para essas coisas. Estou aqui. Né? Amiga, Roberto Carlos e Erasmo Carlos. O tribuno Cícero, lá no Império Romano, ele, na tribuna, com seus argumentos, dificilmente perdia assim, uma discussão, né? Uma tribuna. Porque Cícero disse uma frase lá naquele tempo, lá no Império Romano, ele disse: o verdadeiro amigo só se conhece do perigo. E é uma frase verdadeira. Essa letra aqui do rei Roberto Carlos e Erasmo Carlos nos fala muito sobre essa questão do amigo verdadeiro, sincero, né?
Muitas vezes você passa por um problema que você não quer aceitar aquele problema, né? Nesse caso aqui. Ela não queria aceitar que o romance havia terminado. E queria estar tentando assim, fingir, né, que tudo estava normal. E ninguém viu da família, as pessoas mais próximas não viram, não sentiram esse problema. Mas o amigo verdadeiro sentiu e foi em socorro da amiga, né? Foi em socorro. Aquela palavra amiga no momento exato. Coisa linda, né? Verdade, a amizade verdadeira, né? Um amigo se preocupa com outro amigo, a amiga se preocupa com outra amiga. Quando a amizade é verdadeira, quando se pressente um perigo, né? Aí ele diz assim: amiga, perdoa se eu me meto em sua vida, mas sinto que você vive esquecida de se lembrar que tudo terminou, né? E lá no final ele diz assim: amiga, se quer desabafar, conte comigo, mas se você quiser chorar, choro contigo. Amigo é para essas coisas, estou aqui. Então um drama, aí que muitas vezes o desfecho desses dramas são assim, tragédias, né? Infelizmente muitas vezes acontece isso. Mas nesse caso aí o amigo chegou, João. O amigo sentiu aquele momento difícil, perigoso da amiga e estou aqui para chorar ou para sorrir com você, para enfrentar o problema com você, que é ao seu lado. Então, no programa de hoje nós estamos começando dessa maneira, né? Varela no ar, o programa do Varela. Que pena que demore apenas 10, 15 minutos, né? Mas aqui a nossa diretora, Manuelisa Varela, sempre ela resolve todas as questões aí, né? Então, Varela no ar, o programa do Varela está começando agora. Cordial abraço para o nosso querido público que nos acompanha. E as indicações, as nossas indicações do nosso programa para os nossos queridos ouvintes que nos acompanham. Varela Estética e Beleza, a clínica preferida das celebridades. Amplo espaço, conforto, excelente atendimento. Manobrista, cyber, sala VIP, excelentes profissionais, produtos e serviços. A melhor equipe da cidade, né? Estacionamento, né? Ali você, sua águazinha gelada, cafezinho, cappuccino, né? Chamate, um bombonzinho para agradar você, um pipoquinho. Então, tudo que eles podem conseguir para agradar, eles fazem, né? Lá na Varela. E não perca a oração da Varela, né? A oração muito importante, não importa a sua religião. Participe da oração da Varela lá com a missionária Natália Varela e seus convidados lá, quarta-feira às 18h30, né? 6h30 da noite, né? 18h30. E ali na Oswaldo Cruz, 1660, na Aldeota. E os telefones, para qualquer informação, né? 85-3224-0783, 3224-7018, www.varelaesteticaebeleza.com.br. Ali você encontra sempre 3 funcionários ali no atendimento, funcionárias lindas, né? Educadas, né? Que atendem muito bem. Então acesse também www.varelaesteticaebeleza.com.br. Programa Check-up, saúde 100%, consultando seu médico, olho no olho, em forma, atualidades odontológicas, dicas das estrelas, as últimas novidades da medicina na TV Diário, a TV do Nordeste, a nossa TV. Domingo, às 20 horas, né? Nas noites de domingo, programa Check-up, na apresentação da estrela Natália Varela. Programa 100% Jesus, 100% Jesus in Love, cantando para Jesus, Gospel News, notícias do mundo gospel, né? Se liga na palavra, momento de oração, a palavra do Senhor, pregada lá pela missionária Natália Varela, e no momento de oração, né? Orando pelos ouvintes que participam do programa, pedem orações, né? No
momento de oração. É na Rádio Vida 102,9 FM, sábado às 23 horas. É o programa 100% Jesus, da missionária Natália Varela, seus convidados. Telefones 85 3287 2158, 3287 2999. Ligue, participe. natalinhavarela@gmail.com.br. Programa Vida News, notícia do dia, entrevista, jornalismo na Rádio Vida 102,9 FM, de segunda a sexta-feira ao meio-dia. E os apresentadores, Felipe André e Natália Varela, programa de grande audiência, imensa audiência, no seu horário de almoço, né? Todos os dias, de segunda a sexta-feira ao meio-dia. Felipe André e Natália Varela ali. E você pode participar através dos telefones 85 3287 2158, 3287 2999. Acesse www.radiovidafortaleza.com.br. E é interessante, a Rádio Vida 102,9 FM, grande sucesso aqui em Fortaleza, né? Fazendo muito sucesso. A rádio lá da direção lá do pastor Márcio Prado, né? O pastor Márcio Prado. E também nós indicamos também o programa Vida em Abundância, né? Olha, às 5 da tarde, né? Às 17 horas, eu acho que é de segunda a sexta-feira também. Vida em Abundância, com as minhas amigas lá, as apresentadoras lá. É um programa da Igreja Assembleia de Deus da Bela Vista. Vida em Abundância. É um programa excelente também, que nós indicamos para você, querido ouvinte, nossos irmãos e nossas irmãs que acompanham o nosso programa. E hoje nós faremos, eu acho que hoje eu estiquei um pouquinho, né? Hoje nós faremos a leitura do capítulo 5 do 6º livro das Sagradas Escrituras, no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, Carta aos Romanos, de Paulo, apóstolo Paulo, né? Carta aos Romanos. É o capítulo 5, versículo 1. O ser humano justificado, reconciliado por Cristo. Assim, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5,2. Por ele não só tivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, mas ainda nos ufanamos da esperança da glória de Deus. Romanos 5,3. E não só isso, pois nós ufanamos também, pois nos ufanamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera a constância. Romanos 5,4. A constância leva a uma virtude provada, e a virtude provada desabrocha em esperança. Romanos 5,5. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5,6. Com efeito, quando éramos ainda fracos, foi então, no devido tempo, que Cristo morreu pelos ímpios. Romanos 5,7. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Romanos 5,8. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Romanos 5,9. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por ele. Romanos 5,10. Se, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte de seu Filho, quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Romanos 5,11. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo,
É por ele que, já desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Romanos 5,12. Adão pecador, Cristo Salvador. Romanos 5,12. Pois como o pecado entrou no mundo por um só homem, e por meio do pecado a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,13. De fato, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo, mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. Romanos 5,14. No entanto, a morte reinou no período de Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram à maneira da transgressão de Adão, o qual era figura daquele que devia vir. Romanos 5,15. Entretanto, o dom da graça foi em proporção com o pecado, pois, se pelo pecado de um só toda a multidão humana foi ferida de morte, muito mais copiosamente se derramou sobre a mesma multidão a graça de Deus, concedida na graça de um só homem, Jesus Cristo. Romanos 5,16. Existe também uma grande diferença quanto ao efeito entre o dom da graça e o pecado de um só. O pecado de um só, provocou um julgamento de condenação, ao passo que o dom da graça, a partir de inúmeras faltas, frutifica em justificação. Romanos 5,17. Por um só homem que pecou, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e transbordante da justiça. Romanos 5,18. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os seres humanos, assim a justiça de um só trouxe para todos a justificação que dá a vida. Romanos 5,19. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda tornou-se pecadora, assim também, pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Romanos 5,20. Quanto à lei, ela interveio para que se multiplicassem as transgressões, onde, porém, se multiplicou o pecado, a graça transbordou. Romanos 5,21. Enfim, carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 21. Enfim, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reina pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós concluímos o capítulo 5 do livro Carta aos Romanos, o sexto livro das Sagradas Escrituras do Novo Testamento da Bíblia Sagrada. E nós voltaremos no próximo programa com a leitura do capítulo 6 de Carta aos Romanos, Morte e Vida com Cristo. Tudo de bom, fique com Deus e até lá.